De Pança, telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. O telefone e o WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e tratores na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. O telefone é o 55-3232-0859. Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. O telefone e o WhatsApp para contato da Gênesis é o 559-9612-7625. Inclusive, nós estamos com essas delícias aqui, ó, já na mesa, e a nossa convidada será agraciada com uma dessas. Livre escolha, viu, Sônia? Também a gente tem a parceria de Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559-9669-8713. Kelly Cristiana Salão de Beleza, agende seu horário no telefone 559-9931-2464. Em relação a Kelly, no programa passado, no episódio passado, na quinta-feira, a gente teve uma série de problemas técnicos, algumas configurações que não funcionaram muito bem, mas hoje a gente está 100%. Inclusive, eu vou pedir para que vocês que estão nos acompanhando agora, estão chegando aqui, entrando na live, eu peço que vocês comentem para mim aqui se o som está certinho, como é que está a imagem, está tudo ok. Mas a gente lançou um sorteio no episódio passado e a gente vai estender o prazo desse sorteio. A gente vai aproveitar quem comentou no episódio passado, quem comentar no episódio de hoje, o sorteio no próximo episódio, no dia 26, na próxima quinta-feira. O sorteio é uma sessão de beleza Mary Kay com a consultora Kelly Cristiana. Para quem comentar agora na live, durante toda a live, Outubro Rosa Mary Kay. Será no episódio da próxima semana, da semana que vem, né, entre todos aqueles que comentarem mais uma vez, Outubro Rosa Mary Kay. A ganhadora terá uma sessão de beleza e maquiagem com os produtos Mary Kay, com a nossa consultora Kelly Cristiana, nossa parceira do programa. Então, a partir de agora já está valendo, a gente vai pegar quem comentou na semana passada e vai também pegar quem está comentando hoje, Outubro Rosa Mary Kay, para participar do sorteio de uma sessão de beleza com maquiagem com os produtos Mary Kay. E também o nosso grande parceiro, vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. E eu não posso deixar de salientar, tá aqui, tô trajado, uniformizado, nosso grande parceiro, ele que é responsável por nos conectar com todos vocês que estão nos assistindo nesse exato momento, eleita está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando da New Life, a New Life Fibra, que está nesse exato momento nos conectando com todos vocês, nos fornecendo aqui o acesso à internet, para a gente ter essa qualidade de áudio, ter essa qualidade de vídeo, uma conexão de internet muito boa. Inclusive eu já tinha feito isso na quinta-feira passada, mas eu vou fazer mais uma vez agora, com tudo funcionando 100%. Eu quero agradecer a atenção e o carinho do Carlos Eduardo Volsky, coordenador jurídico da New Life, que nos atendeu muito bem, foi muito atencioso durante as nossas conversas e negociações para fechar essa parceria. Eu quero agradecer também o Max Lara, que é o responsável pela parte comercial da New Life, que também nos atendeu muito bem, participou, fez todo um esforço possível. A ordem de serviço foi aberta e no mesmo dia ela foi concluída com a instalação da internet. Está aqui funcionando muito bem, uma conexão fantástica, estável. A gente consegue ter acesso a tudo, está funcionando tudo muito bem com essa baita conexão de internet da New Life. E eu quero agradecer também na pessoa do Rony Marcon por ter acreditado no nosso projeto, a nossa Vozcast. Muito obrigado, New Life, por se tornar mais um parceiro, por fazer parte desse time de parceiros da nossa Vozcast. Dito isso, hoje a gente recebe aqui, vamos ver aqui, já temos alguns comentários.
Tá aqui nos assistindo a Maria Gervásia mandando boa noite pra gente, tá? O Tita Jobim também nos assistindo, o Giovanni Flores também tá nos assistindo, Marisa Porciúncula nos assistindo, mandando boa noite pra gente, Fabrício Varreira, meu parceiro lá de Caxias nos acompanhando, a Márcia Freitas, nossa parceira dos Brigadeiros Gourmet também nos assistindo, mandando boa noite. Tá aqui também a Natalina Feldricher, lá do assentamento Guajuviras, mandando boa noite pra gente. Tá aqui a Lídia Fernanda de Andrade Neves Romero, a irmã da nossa convidada de hoje. Um grande abraço, Lídia. Obrigado por prestigiar o nosso episódio de hoje. Tá também nos acompanhando aqui o Nelson Arançaçu Mendes Romero, esposo da Lídia, também nos acompanhando aqui. Tá nos acompanhando também o Adriano, nosso agente comunitário de saúde, que nos visita aqui de vez em quando. Adriano, um grande abraço, meu irmão. Continue assim, esse profissional de excelência, com carisma, um carinho tremendo para tratar com a gente. Eu hoje trago aqui para uma conversa muito bacana, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a grande maioria das pessoas que talvez tenham uma certa dificuldade de entender o que é um sindicato, o que faz um sindicato, né? E o que é propriamente um movimento sindical. A gente vai esclarecer várias coisas, mas antes de entrar propriamente nisso, eu quero apresentar aqui a Sônia de Andrade Neves para que ela dê o seu boa noite e converse um pouquinho com as pessoas. Boa noite, Sônia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai tentar, né, conversar para esclarecer algumas coisas. Me conhecer, quem não me conhece até hoje, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros, Bares, Restaurantes e Similares de São Gabriel. A gente criou, né, o sindicato, que antes não tinha. Então, eu entrei no comércio hoteleiro, não tinha sindicato nessa categoria em São Gabriel. Então, eu, né, convidei uns colegas, criamos o sindicato. Então, está atuando até hoje, né, apesar das dificuldades que a gente tem. Então, estamos aí para esclarecer algumas coisas. Vamos conversar bastante sobre isso, Sônia. E até para a gente poder fazer algumas reflexões, né? Porque Sim. o movimento sindical como um todo, desde 2017, ele sofreu um baque muito forte. Muito. Né? E a gente precisa também debater essas questões, até para esclarecer as pessoas, Sim. situar as pessoas nesse contexto todo, para entender a dificuldade que passam os sindicatos hoje. Mas antes da gente tratar propriamente desse tema, Sônia, para quem está chegando agora, nos acompanhando aqui, a gente vai debater hoje sobre sindicatos e movimento sindical. Afinal de contas, o que faz um sindicato? Né? Essa é uma pergunta recorrente das pessoas, Sim, né? sim. Mas o que o sindicato faz Sim. por mim? Mas antes da gente falar propriamente disso, tu já deu um certo spoiler aí, mas assim, da onde vem a Sônia? Qual é a origem da Sônia, para a gente entender a tua história, a tua luta, a tua batalha, Sônia? Bom, eu nasci no interior, né? Meu pai trabalhava na roça, minha mãe era do lar. Depois, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, a gente veio embora para São Gabriel. Segui estudando aqui, depois fui para a Escola Técnica do Comércio, né, que eu acho, até hoje eu acho muito importante uma escola técnica de ensino médio, né. Fui trabalhar na Caixa, fui estagiária da Caixa Federal, né, abriram muitas portas para mim através dali, que foi praticamente meu primeiro emprego nesse ramo. E depois continuei trabalhando em escritório de contabilidade, departamento pessoal. Isso aí até que me ajudou muito, né, na funcionalidade do sindicato, né? A parte administrativa A parte toda. administrativa toda, Isso, né? técnico de contabilidade do comércio. Do comércio. E a parte do departamento pessoal, né? Porque isso aí também dá um grande conhecimento, né, pra gente. A gente aprende muita coisa. Tá sempre aprendendo, na verdade. Uhum. Então... Aquela ideia de que a vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente, A gente vai sempre evoluindo. E daí continuei trabalhei em algumas empresas, tive fora de São Gabriel alguma época, morei em Porto Alegre, outro tempo em Caxias, retornei para São Gabriel, e aí eu disse, bom, daqui de São Gabriel eu não saio mais, né? Meus pais eram, né, na época meu pai já era falecido, a minha mãe idosa, então eu digo, vou ficar aqui com a minha família. Aí fui depois trabalhar num hotel,
E aí que surgiu o gosto pela hotelaria, pelo movimento sindical. E trabalhando em hotel, a gente não tinha acesso a nada aqui, a gente não sabia nada de convenções. Nós pertencíamos à federação, que era em Porto Alegre, mas nunca ninguém teve acesso. As informações, não tinha um telefone para contato. Não tinha telefone. O salário vinha, pagava o salário para a gente recebia, não tinha para quem reclamar, nem saber se o salário estava certo ou não. Certo ou errado, né? Certo ou errado. Então, e foi assim, e daí que surgiu o meu interesse pela criação do sindicato. E daí a gente convidou, né, uns colegas de vários estabelecimentos, criamos o sindicato. No começo não foi muito fácil, né, porque a pressão foi muito grande para que a gente desistisse. Eu mesmo fui muito pressionada para desistir do sindicato. Mas eu tinha certeza daquilo eu tinha convicção daquilo que eu queria. Tu sabe, Sônia, que eu aprendi muito cedo. Sim. Talvez por ter sido criado propriamente dentro de um sindicato, né? Sim. Eu aprendi muito cedo que a defesa dos direitos da coletividade, ela é uma luta bastante inglória às vezes, né? Porque eu vou perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que elas comentem se está tudo certo, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tudo ok, tudo funcionando perfeitamente. Eu vou ficar aqui com a minha família. Mas assim, a defesa de direitos coletivos, né, Sônia, ela é uma defesa bastante inglória às vezes, né? Porque a luta é pela coletividade, é pela categoria, é pelo grupo de pessoas. E muitas das vezes a primeira crítica vem justamente daquele que é defendido por nós, né? Exatamente. Sabe que uma vez eu ouvi uma história assim, bem no comecinho da criação do sindicato. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, ó, tu vai ver que tu tá toda empolgada, aquela coisa e tal, tu vai ver que um dia assim, ó, tu vai ver que a tua própria categoria não vai, na maioria das coisas não vai te apoiar. Sabe? E realmente, assim, ó, não sei se é por falta de informação, né? Então a gente sofre muito com isso, porque o intuito do sindicato é defender os interesses do trabalhador, jamais de prejudicar o trabalhador, né? E a gente não tem, assim, aquele apoio da categoria nesse sentido. Uhum. É um trabalho que tem que ser feito constante, né? Constante, no dia a dia. De esclarecimento. A ideia que as pessoas têm, quando eu vejo assim, esse questionamento, né? Mas o que o sindicato faz por mim? Eu não me atenho propriamente à pergunta. Claro que é importante a gente conseguir responder isso para as pessoas. Mas o que fica para mim de sensação é que o trabalhador, ou só para... Antes de eu entrar propriamente nisso, fazer um esclarecimento também, deixar isso muito claro para as pessoas, que a grande maioria não sabe. Né? Mas existe um sindicato que representa os trabalhadores e existe um sindicato que representa as empresas, os empregadores. Então, assim, para que as pessoas consigam entender bem essa lógica, o sindicato é uma entidade que representa uma categoria, um grupo de pessoas que trabalham num determinado segmento. Por exemplo, da Sônia é o Sindebresg, são os trabalhadores que trabalham em hotéis, bares, restaurantes e similares. O que seriam os similares? As lanchonetes, os carrinhos lanche, motéis. Então, assim, essa é o segmento, essa é a categoria que o sindicato da Sônia representa. Tá, mas e quem é que representa o empresário dono do hotel, o empresário dono do restaurante? Eles também têm um sindicato que representa eles. E quando o sindicato da Sônia faz uma negociação coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, isso nós vamos esclarecer também a diferença de um para outro, a Sônia tem que sentar com um sindicato que representa, em tese, os patrões. Né? Então, existe um sindicato que representa os trabalhadores e existe um sindicato de representação patronal. Então, só para as pessoas conseguirem fazer essa distinção. Por incrível que pareça, Sônia, eu descobri que as pessoas não sabem que existe essa diferença. Tu vê. Que elas não sabem, elas acham que é tudo uma coisa só. Uma coisa só. E não é assim, né? E a negociação, ela chama negociação porque ela precisa ter duas partes, no mínimo duas partes, né? Exatamente, para chegar a um acordo, né? O acordo coletivo, a convenção coletiva. Exato. Né? Então, é uma discussão, primeiramente a gente faz uma assembleia, né?
publica edital, faz assembleia, encaminha a pauta, né, para o sindicato patronal. Então, a gente é chamado para reuniões, né, para negociação. Às vezes tem uma, tem duas, tem mais, às vezes depende, né, da pauta, se é muito extensa ou, né, se há acordo ou não. Então, tem tudo isso nas tratativas da convenção coletiva. Perfeito. Essa situação, assim, né, Sônia, a questão do sindicato em si, né, a gente, feito esse esclarecimento, né, ninguém negocia consigo mesmo, né, então, Não. tanto é que se chama negociação coletiva. Essa é uma outra questão que a gente precisa esclarecer para as pessoas. Provavelmente quem trabalha já deve ter recebido lá uma cartinha do sindicato convidando para a Assembleia Geral. Sim. Essa Assembleia Geral é o que estabelece os parâmetros de negociação. Sim, né? o que ela vai diz, ser até discutido. onde eu posso negociar, até onde eu não posso negociar. Então, assim, essa ideia de que o sindicato negocia as coisas sem consultar ninguém, ela não é verdadeira. Se a pessoa não participa da Assembleia, o que aqueles que participaram decidirem é o que vale. É o que vale. Então, se a gente não tem o interesse também de participar da coisa, né, a gente está deixando que outras pessoas decidam por nós. Então, assim, só para... Tem mais pessoas chegando aqui, Sônia. O Paulo Cabreira está nos mandando aqui um boa noite e também mandando um grande abraço para nossa querida amiga Sônia. A Luana Jobim também está aqui, Wagner Santiago, Matheus Machado. O pessoal chegando na nossa live, no nosso episódio 6, com a presidente do Sindebresg, Sônia de Andrade Neves. Sônia, além de ser hoje a atual presidente, tu é a fundadora do sindicato. Sim, fundadora. No início, a representação era uma representação distante, era uma federação que representava o estado inteiro. Vocês não tinham informação de nada, não tinham contato, não sabiam se estava certo ou se estava errado. Sim. Diante disso, tu viu a necessidade de que houvesse um sindicato de representação mais próximo das pessoas. Sim. Como é que foi esse trabalho assim, Sônia? Tu fez juntou esse grupo, onde é que é a tua base, quais são os municípios que tu representa? Sim, Júnior, primeiramente a gente criou o sindicato aqui em São Gabriel, né, somente local. Aí depois a gente viu a necessidade de fazer uma extensão de base, né, que é para mais 2 municípios, que são Rosário do Sul e Alegrete, né. Acho que foi em 2, não lembro agora a data exatamente, mas a gente fez essa extensão de base. Então hoje nós representamos São Gabriel, Rosário do Sul e Alegrete. São 3 municípios? São 3 municípios. Sempre o mesmo segmento, a mesma categoria. Sim, a mesma categoria. Essa é uma outra questão também que a gente precisa esclarecer para as pessoas, né? A representação sindical, ela parte de um princípio jurídico chamado de princípio da unicidade sindical. Né? Então não pode ter mais de um sindicato que represente a mesma categoria, não é isso? Não pode. No Brasil não pode. Então cada base territorial só pode ter um sindicato assim como nós representamos hotéis, bares e restaurantes similares, né? Tem os comerciários, tem o sindicato da saúde, o sindicato da alimentação, que tem muita gente que confunde o nosso com o sindicato da alimentação, mas ele é o sindicato da indústria da alimentação, né? Aqui no caso em São Gabriel, frigoríficos, padarias, açougues, urbano, né, que é a indústria da alimentação, né? Então o nosso já são representados pelo sindicato da indústria da indústria da alimentação. Então assim, só para mais uma vez, né, caso o pessoal tenha alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente o seu comentário, o seu questionamento, que a gente lê no ar e faz o esclarecimento, mas para que as pessoas entendam, né? O princípio da unicidade sindical, ela determina o seguinte, que naquela base territorial, pode ser um município ou mais de um município, que é o caso da Sônia, que são 3, naquela base, para representar os trabalhadores, é só o sindicato que a Sônia representa, que hoje ela é presidente. Mas também tem o sindicato de representação patronal. E naquela base é só um sindicato também, né, Sônia? Também. Então, só para esclarecer isso para as pessoas, tem o sindicato que representa o trabalhador, o sindicato que representa o patrão. Mas naquela base territorial só pode ter aquele sindicato que representa essa categoria. Não sei se ficou claro, se não ficar claro, pode mandar aqui pra gente a dúvida que a gente esclarece. E outra coisa, né, Júnior, assim, para deixar bem claro também para o pessoal, que é o sindicato que através da convenção coletiva entre o sindicato de empregados e o sindicato de empregador, que se define o aumento de salário, né?
Porque não é assim, ó, não cai do céu, sabe, o aumento de salário. Isso é uma negociação feita entre o sindicato de trabalhadores e o sindicato dos empregadores, né? Para se definir um aumento de salário justo e... Claro que a gente gostaria, às vezes, de ser bem mais, às vezes, o aumento de salário, mas tudo isso, ele é pelo INPC, né? Do mês da database, que nós temos uma database, a nossa database é janeiro, né? Também tem várias pessoas que não sabem disso, né? O que significa database? É aquela data que está definido na própria convenção que vai ter o aumento do salário dos trabalhadores. Não importa se, por exemplo, assim, ó, o aumento vai sair, a negociação vai ser feita em junho, julho, ou agosto, mas é retroativo ao mês de janeiro, que é o mês da database da categoria. A database é como se fosse uma referência, então... Uma referência, sim. Então, a cada vez que se chega em 1º de janeiro é como se encerrasse um ano e iniciasse outra contagem. Exatamente, inicia outra contagem. Então, assim, ó, por exemplo, se a convenção coletiva for assinada em julho, o trabalhador vai receber o aumento desde janeiro, a diferença de salário. Uhum. Então, ele vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele vai ter 6 meses de diferença de salário para receber. Eu acredito que essa seja a parte de maior interesse dos trabalhadores, né? Com certeza. Do reajuste. Do reajuste. Do dissídio, como eles dizem. Do dissídio, né? Só que não é propriamente um dissídio, né? Porque o dissídio é aquele que é definido na Justiça do Trabalho, né? Que é ajuizado, tem toda aquela função, né? Que é... A ideia do dissídio é quando não há um entendimento. Exatamente, quando não há o acordo, né? Quando não há um acordo, não há um entendimento entre as partes que negociam, aí se tem o dissídio. O dissídio. E aí é ajuizado o dissídio para que a justiça possa mediar essa negociação e se estabelecer o valor de reajuste. Mas nunca fizemos a Via de regra isso não acontece. Não acontece, não. E aí, mas essa parte do salário é muito importante, Sônia, a gente fazer esse esclarecimento também para as pessoas, né? Sim. Primeiro, antes da gente falar propriamente do salário, tu já falou num termo que as pessoas precisam conhecer e conhecer bem, que é a tal da convenção coletiva de trabalho. Sim. Mas são 2 instrumentos de negociação, né? É o acordo coletivo e a convenção coletiva. Que é feito por empresa, né? O acordo coletivo é feito por empresa, né? Individual, do sindicato de trabalhadores direto com a empresa. E a convenção coletiva é do sindicato de trabalhadores com o sindicato patronal. Né? Tá, então vou refrasear aqui. Sim. O pessoal tá mandando bastante mensagem aqui, ó. Em Caxias do Sul, dissídio só através do sindicato, ó. Exatamente. Mas é só para a gente fazer, Fabrício, esse esclarecimento, né? O dissídio é quando já é uma situação em que os sindicatos não conseguiram se entender, não conseguiram negociar. E aí teve que ir para isso, para a justiça mediar. Aí sim é um dissídio. Mas se não chega a esse ponto, a esse nível, se os sindicatos conseguem se entender e fecham a convenção coletiva, aí chama-se reajuste salarial. Né? Mas assim, para a gente conseguir fazer essa distinção para as pessoas, Sônia, em relação, agora está chegando bastante gente aí para nos acompanhar, a gente está hoje recebendo aqui a Sônia de Andrade Neves, que é a presidente do Sindebresg, do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares. Eu já vou te pedir para tu que está chegando, já dá uma curtida aí no nosso episódio. Sim, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sim. Dando uma olhadinha aqui na pergunta da Gervásia, da Maria Gervásia aqui, ó. Quantos anos tem o sindicato? Quantos anos tem de vida o sindicato Sindebresg, Sônia? Desde 96. Desde 1996? 96. Mas olha só, 1996, eu me recordo que em 1996, final de fevereiro de 1996, aos 9 anos de idade, eu estava voltando para São Gabriel, vindo de Ipatinga, Minas Gerais, para São Gabriel. Peguei bem o ano de criação do teu sindicato, então, Sônia. Qual é que foi o mês de criação dele, tu te recorda? Junho, 30 de junho. 30 de junho de 1996. 1996. São 2006, 2016, tá indo para quase 30 anos de vida do sindicato. Quase 30. 30 anos de vida e 30 anos de muita luta, Sônia. Sim, muita luta. Então, assim, pra gente, voltando àquela questão, né? O sindicato, ele tem 2 instrumentos de negociação. Um chamado Convenção Coletiva de Trabalho e outro chamado Acordo Coletivo de Trabalho. Para ficar bem claro para as pessoas.
Quando falar de convenção coletiva de trabalho é porque os dois sindicatos estão negociando. O Sindicato dos Trabalhadores e o Sim. Sindicato Patronal. Quando se falar em acordo coletivo de trabalho, é quando o Sindicato dos Trabalhadores está negociando diretamente com a Com as empresa. empresas, isso. Não necessariamente uma empresa, pode ser um grupo de empresas também. Pode ser mais de uma empresa. Perfeito. Falando agora propriamente do reajuste salarial e do piso da categoria, né? Que é a grande conquista que os trabalhadores mais prestam atenção. Se hoje, Sônia, fosse pago, por exemplo, para a tua categoria, o piso salarial regional, ou seja, o salário mínimo do estado do Rio Grande do Sul, seria maior ou seria menor do que o piso da tua categoria? Seria menor. Então Com isso é uma certeza. conquista do sindicato. Do sindicato, sim. A gente sempre procura, né, negociar acima do piso do Estado. Do salário regional. E outra também, né, Júnior, assim, ó, porque se não é o sindicato, a pessoa não tem, assim, ó, certos benefícios que tem na convenção, não só o reajuste salarial, né, que é superior ao salário regional, mas também alguns benefícios da convenção, né? Nós temos benefícios, que nem eu falei, da database, isso aí já é um benefício, né, na convenção, porque se o aumento a database em janeiro, o aumento vai sair lá em agosto, tu já vai ter 6 O meses retroativo, o retroativo para receber, né, que é o que o trabalhador mais gosta. Sim. Então, vão no sindicato ver, já saiu o dissídio? Quero saber quanto que vai dar o meu dissídio, né? Ou ligam para perguntar. Então, e tem também assim, ó, nós temos o abono de falta para trabalhadores acompanhar o filho ao médico, né? Filho até 7 anos de idade, claro, com um limite de faltas, né? Temos o abono de falta também para o empregado acompanhar o filho na internação hospitalar, né? Tem um limite até de 10 faltas, né? Isso aí é uma coisa assim, o que com certeza o nosso trabalhador, a maioria não sabe. Né? Eu vou pegar o gancho, Sônia, para a Sim. gente fazer esse destaque, né? Sim. Quando as pessoas perguntam assim, e aí eu vou falar diretamente para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, né? Quando a gente se faz essa pergunta, o que o sindicato faz por mim? Né? Ou o que o sindicato fez por mim? A Sônia aqui já deu uma baita resposta. Primeiro, que o piso da tua categoria é superior ao salário mínimo do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Então, isso por si só já é uma baita conquista do sindicato. Se não tivesse sindicato, provavelmente a categoria estaria recebendo o piso regional do estado do Rio Grande do Sul, que é menor. Sim. Então isso por si só já é uma baita conquista. Mas uma convenção coletiva, ela não negocia só o salário, né? Ela negocia uma infinidade de outros direitos da categoria. Por exemplo, quando a tua categoria especificamente trabalha além da jornada normal de trabalho, faz a famosa hora extra, a convenção coletiva estipula um percentual diferente também em relação a isso? Sim. Se não, eu tive dando uma olhadinha na tua convenção, Sônia. Se não me falha a memória, a hora extra normal, que é o que está previsto na CLT, é de 50% a mais do valor da hora, né? Sim. Que é o adicional de hora extra que chama, né? Então, vamos imaginar que o valor da hora trabalhada seja R$10, acrescida de 50%, a hora extra vale R$15. Mas na tua categoria não é só 50%. Não. Né? Está previsto lá na tua convenção que o valor da hora extra é 75%. Da convenção de restaurante. De restaurante. De hotéis é 100%. De hotéis é 100%? 100%. Mais uma conquista para o sindicato dos trabalhadores em hotéis, bares, restaurantes e similares. Quando se perguntar o que um sindicato faz por ti, está aqui a resposta. O adicional de hora extra da categoria é superior ao que está previsto na CLT. Sim. Olha só, que baita conquista. Fora isso, tem uma infinidade de outras conquistas. Tem. Como é que se estabelece jornada de trabalho, questão de EPI, tudo isso está dentro da convenção coletiva? Também. Também. Tudo isso previsto dentro da convenção coletiva. Sim. Tá. E agora, conseguimos responder parcialmente para as pessoas o que um sindicato faz por elas. Embora essa realidade pareça distante, porque isso fica muito dentro de gabinete, né? De negociação com advogados, aquela coisa toda. Mas uma das coisas que muitas pessoas se perguntam, às vezes por uma questão de desinformação mesmo, quando recebem o contra-cheque e vê lá um desconto do sindicato. Sim.
E essa é uma questão que a gente precisa enfrentar e esclarecer para as pessoas, né, Sônia? Tu sabe, Júnior, que um fato aconteceu, acho que foi ontem. Porque a gente trabalha com o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, o pessoal de Alegrete, normalmente eles nos fazem pergunta pelo WhatsApp. E um contador me perguntou assim, ó, tá, mas eu tenho um funcionário de uma empresa que ele não quer descontar para o sindicato. E a gente sabe pela reforma da época do governo Temer, esses termos que ele usou, que não é obrigatório o desconto para o sindicato. E aí eu até mandei um áudio para ele, tirei uma foto da CLT atualizada que a gente tem desde a última reforma, onde diz que o artigo 513 da CLT ele não foi alterado. E esse desconto para o sindicato, ele está previsto no artigo 513 da CLT, onde diz que são prerrogativas do sindicato criar um tipo de desconto. Uhum. Não diz lá se é confederativo, se é assistencial, se é criar um tipo de desconto, são prerrogativas do sindicato. E os próprios contadores, assim, ó, eles não entendem, eles não sei se eles não leem. Aí eu tirei, né, uma foto, mandei pelo WhatsApp para o escritório essa informação. Para esclarecer Para ele. esclarecer, né, Júnior? Porque é impressionante, assim, ó, tu não saber o que foi alterado na CLT, sabe? Na reforma trabalhista, o que foi alterado? O imposto sindical, aquele que era um dia do mês de março, um dia descontado na folha do trabalhador no mês de março, aquele deixou de ser obrigatório. Também não foi extinto. Ele deixou de ser obrigatório, mas se o empregado quiser descontar, né? E pagar para o sindicato. Para a gente esclarecer, eu acho que esse também é um grande ponto de confusão da maioria dos trabalhadores, né? Sim, com certeza. São quantos tipos de contribuições que nós temos, Sônia? Nós temos a contribuição confederativa, que é a mensal, a contribuição assistencial, que é quando sai a convenção coletiva, e a contribuição associativa e a contribuição sindical que era obrigatório, imposto sindical, né? Que era obrigatório e deixou de ser obrigatório, passou a ser opcional. Uhum. Só para esclarecer aqui, eu tô vendo aqui, o pessoal tá comentando bastante, ó. Criação com cobrança de isso mesmo, de forma compulsória. Por que se chamava imposto sindical, né, Sônia? Que é a antiga contribuição sindical, né? Sim. Se chamava imposto sindical justamente por conta disso, Maria Gervásio. Porque ela era compulsória. O que significa compulsória? Ela era obrigatória. O trabalhador não tinha a opção de dizer que queria ou não queria contribuir. Sim. Todos os anos, um dia de março era descontado da sua folha de pagamento como contribuição sindical e ela era obrigatória. A partir de 2017, isso deixou de ser obrigatório. Deixou de ser obrigatório. Na verdade, hoje, a dinâmica qual é? Não é feito o desconto dessa contribuição, só é feito se o empregado disser, manifestar expressamente quero contribuir com a contribuição sindical. Sim. Do contrário, também não pode. Então, a dinâmica mudou. Antes, se fazia o desconto independente da vontade do trabalhador. Agora não. Agora, para fazer o desconto, o trabalhador precisa dizer que quer contribuir com a contribuição sindical. Essa é uma das contribuições que existem e aqui, depois da reforma de 2017, caiu quase em completo desuso, né? Sim. Pelo menos eu não tenho conhecimento de alguém que queira fazer essa... Não, eu também não conheço. Tá. Mas tem outras 3 contribuições, conforme disse a Sônia. Uma delas é a contribuição assistencial. Sim. A outra é a contribuição confederativa. E a outra é a contribuição associativa, né? Que é a mensalidade de sócio. Sim, né? sim. Tá. Nós vamos explicar uma por uma delas, Sônia, para as pessoas entenderem isso. Mas antes da gente explicar, eu vou lançar uma pergunta para as pessoas aqui e eu quero ver como é que elas vão interagir com a gente no chat. O que a gente mais ou menos se questiona, né? Quando a gente se associa a um clube, por exemplo, a gente não tem que pagar a mensalidade desse clube? Sim, temos. Tá. A gente tem a liberdade de se associar ou não se associar a este clube. Sim. Certo? Ok. Só que se eu me associo a este clube, eu posso usufruir dos benefícios deste clube. Se eu não me associo, eu não posso usufruir desses benefícios. Sim. Né? Só que a dinâmica do sindicato, ela é, de uma certa forma, desequilibrada.
Porque quando o sindicato representa a categoria, ele não pode dizer que quer representar só quem contribui, né? Não. Ele Não. precisa representar toda a categoria, Todos né? os trabalhadores. Então, para a gente entender, assim, a primeira contribuição que eu acho que a gente precisa fazer um destaque é a questão da contribuição assistencial. Sim. Essa contribuição, ela está prevista quando, Sônia? Quando se faz a convenção coletiva. Por isso que ela chama assistencial, né? Sim. Ela é uma contribuição por conta do sindicato ter assistido os trabalhadores na negociação coletiva. Na negociação coletiva. Então, no êxito da negociação coletiva, com reajuste salarial, com determinação de jornada de trabalho, com determinação de insalubridade, de porcentagem de hora extra, com determinação de abono de falta, como tu bem dissesse, com determinação, por exemplo, de como que é o gozo de férias, de salário comissionado, como que é a jornada de trabalho, se vai ter compensação de horas, se não vai ter compensação. Sim. Tudo isso é negociado dentro de uma convenção coletiva de trabalho. Os trabalhos aos domingos, isso também é muito questionado. Quando tem feriado, também, a gente recebe muitas perguntas a respeito disso. E tudo isso está dentro da convenção coletiva. Está dentro da convenção. Então, tu imagina, tudo isso o sindicato negocia em benefício da categoria. Da categoria. Negociado isso, atingiu-se o êxito dessa negociação, o sindicato ele representou toda a categoria. Ele assistiu toda a categoria. E aí ele coloca dentro da convenção essa contribuição chamada contribuição assistencial. Por quê? Porque o sindicato assistiu a categoria. Outro nome que também tem é a contribuição negocial, né? Negocial, tem. Por conta justamente da negociação. Sim. Essa contribuição ela foi recentemente matéria de análise do Supremo Tribunal Federal, correto? Sim, foi. E o que o Supremo Tribunal Federal mais ou menos decidiu nesse sentido, Sônia? Ele decidiu que pode, né, descontar de todo trabalhador, independente de ser associado ou não. Mas ele estabeleceu ele estabeleceu, pode descontar, sendo sindicalizado ou não sindicalizado, sim, desde que preservado o direito de oposição. Sim, o direito de oposição, Júnior, já vem na própria convenção. Quando a gente fecha a convenção coletiva, que a gente diz, assina a convenção, ali já vem, logo após a cláusula do desconto, já vem, logo abaixo, já diz, né, que o direito de oposição, o funcionário, né, pode ir se opor e tal, por escrito, vai no sindicato e desautoriza. E diz, não quero contribuir. Né? Mas se ele não se manifesta, a contribuição acontece. Deve acontecer. Eu fiz essa provocação, Sônia, porque assim que o STF analisou essa matéria, muita fake news foi compartilhada nesse sentido, né? E a gente precisa fazer esse esclarecimento para as pessoas. Está sendo até hoje. A retomada do imposto sindical. Meu camarada, ou minha camarada, se você leu esse tipo de notícia, esse tipo de manchete maliciosa, fake, né? Vale nos acompanhar aqui, compartilha com aquele amigo teu ou com a tua amiga, né, que compartilhou esse tipo de informação falaciosa, essa fake news, para que eles nos acompanhem aqui e tenham o devido esclarecimento. Não houve em nenhum momento a retomada do imposto sindical. Do imposto sindical, não. A contribuição sindical, ela continua não sendo mais obrigatória, conforme se estabeleceu na reforma trabalhista de 2017, mas a contribuição assistencial, ela sempre existiu. Ela não é uma novidade, ninguém inventou nada novo, não teve uma retomada de imposto sindical. O que o STF validou é aquilo que os sindicatos faziam e fazem há muito tempo. Há muito tempo. Que é colocar na convenção o desconto da contribuição assistencial para sindicalizados e não sindicalizados, desde que preservado o direito de oposição. Ou seja, não alterou nada. Não. A única coisa que o STF fez foi, essa cláusula específica, ela tem validade jurídica. Sim. Não afronta a Constituição, não afronta o princípio da livre associação, não afronta absolutamente nada da normativa da consolidação das leis do trabalho. Ela é uma norma legal e ela não estabeleceu obrigatoriedade. Acontece que o empregado ele precisa dizer, não quero contribuir. Ele precisa manifestar que ele não quer contribuir. Agora, a contribuição assistencial é a mesma dinâmica de uma mensalidade de sócio de um clube. Sim.
Porque, na verdade, quando o sindicato negocia uma convenção coletiva, ele não pode dizer, eu vou negociar só por quem contribui com o sindicato. Ele tem que negociar por toda a categoria. Então, a contribuição assistencial, a expressão utilizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ela é a contribuição solidária. Sim. É a cota à parte que eu dou para o meu sindicato poder me representar da melhor forma possível os interesses da minha categoria. Sim. Mas a dinâmica é mais ou menos essa, né, Sônia? Porque não seria justo, né, Júnior, assim, ó, de repente, tá, o sindicato lá vai trabalhar só para os associados, né? Mas aí, na própria convenção, não permite isso. A própria convenção, né, ela abrange todos os trabalhadores da categoria, associados ou não do sindicato. Então, mesmo que tu não seja sindicalizado, associado, tu vai ser beneficiado pela convenção. Então, eu acho que tem que ter a contrapartida, né? Exato. Para sustentabilidade do sindicato. Como é que o sindicato vai se sustentar? O sindicato é que nem uma empresa, né? Graças a Deus a gente tem uma sede própria, né? Sim. Deixar bem claro isso para o pessoal que não sabe. O Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro tem uma sede própria. Nós compramos uma sala na Galeria Valauer, né? Não pagamos mais aluguel. Qual é o endereço certinho ali, Sônia? É Galeria Valauer, sala 206. Subindo a escadinha ali, a primeira sala direita é a do sindicato, né? Então isso é conquista do trabalhador, né? Conquista do sindicato para o trabalhador. Da categoria como um todo. Né? O que a reforma trabalhista ela fez, ela na verdade, na prática, eu sou um crítico ferrenho dessa reforma trabalhista. Com certeza. Porque ela atacou de forma frontal e direta a representação sindical, né? Sim. E ela enfraqueceu a representação sindical. Outra crítica que eu faço em relação à reforma trabalhista é a criação do tal do acordo individual de trabalho. Sim. Isso para o trabalhador é muito ruim. Muito. Porque a relação de trabalho, ela já é uma relação assimétrica, né? Onde o poder de negociação está com o patrão. O empregado, muito pouco poder de negociação tem. Por isso que existe o sindicato, que é para equilibrar um pouco essa balança, né? Sim. Para que o trabalhador ele não precise estar na linha de frente dessa negociação, ele está representado pelo todo, né? Então isso a gente equilibra esse desequilíbrio natural da relação de trabalho. E quando se cria o tal do acordo individual de trabalho, eu olhei para aquilo a primeira vez, ainda quando se debatia a reforma trabalhista, um debate muito assodado, um debate sem muita reflexão, feito a toque de caixa, assim, né? Foi na calada da noite, né, Júnior? Desespero para aprovar aquilo ali. Mas quando eu olhei aquilo, Sônia, eu fiquei apavorado. Porque se a relação de trabalho ela já é desequilibrada na natureza, no nascimento dela, né? E aí a gente cria esse acordo individual de trabalho. Que condições tem o trabalhador de negociar diretamente com o seu empregador? Nenhuma. Então, assim, são reflexões que a gente precisa começar a fazer, né? Uma das coisas também que foi bem grave que aconteceu na reforma trabalhista foi a desobrigatoriedade das rescisões de contrato de trabalho serem homologadas pelo sindicato. Isso aí, para nós, assim, o sindicato, isso aí foi muito ruim, sabe? A salvaguarda era essa, né? A salvaguarda era essa, né? Porque o trabalhador, a gente tá ali, né? Salvo algumas, assim, exceções, né? Muito raras, que fazem questão de homologar as rescisões do sindicato, né? Porque a maioria não faz, né, Júnior? Mas, independente disso, o trabalhador vai, né, no sindicato pra gente fazer o cálculo, ou liga, né? O pessoal do Alegrete manda pelo WhatsApp, manda o contra-cheque, a gente calcula, devolve para eles as informações, o cálculo da rescisão, né? Mas isso aí foi muito ruim para o trabalhador. Foi péssimo, né? Foi péssimo. A questão do... Falando nisso, essa rescisão ter que passar pelo sindicato, isso também pode ser previsto na convenção coletiva? Pode,
Na nossa convenção de restaurante prevê. Prevê? Prevê. Se o trabalhador que tiver a rescisão tem que passar pelo sindicato. O que tiver mais de 1 ano de trabalho na empresa tem que passar pelo sindicato. E é uma maneira que o sindicato também tem de observar se está tudo sendo respeitado. Sim, sim, com certeza. Se está sendo pago o aviso prévio, não está sendo pago. Sim. Se tem férias proporcional, férias vencidas, Sim. tudo isso. Fundo de garantia depositado, né? Isso aí é muito Seguro-desemprego, se importante tiver também, direito. porque às vezes o trabalhador vai sair, se ele não sabe, né? Mas ele tem que ter ali o extrato com o saldo do fundo de garantia, com o valor da multa, né? Para conferir e ver se está tudo certinho. E tem muito trabalhador que não tem conhecimento disso. Mas assim, Sônia, para a gente não ficar só no tom crítico, tem uma situação que eu achei boa em relação à reforma trabalhista, e eu queria ouvir a tua opinião sobre. Antes da reforma trabalhista, a gente muito ouvia falar no tal do acordo, para se terminar a relação de trabalho, né? Se rescindir um contrato de trabalho. Sim. Se falava muito no tal do acordo entre empregado e empregador, entre trabalhador e patrão, né? Esse acordo, antes da reforma de 2017, ele era ilegal, ilícito, Sim. não poderia ser feito. Mas a reforma trabalhista de 2017 trouxe a legalidade desse acordo feito entre patrão e empregado, Sim. entre patrão e trabalhador. O que tu achou? Isso foi um avanço de fato ou não foi um avanço? Não muito, né? Porque ele perde, né? O trabalhador perde algumas coisas, Ele né? renuncia. Ele deixa de receber um valor X do fundo de garantia. E tem várias coisas ali que ele deixa de receber. Ele deixa, se não me falha a memória, a multa pela rescisão de 40% passa para 20%, Sim, é metade. É. O direito ao saque do fundo de garantia reduz para 80%, Para 80% do valor. Exatamente. Mas ainda assim, Sônia, se a gente parar para pensar, né, quando o trabalhador ele não tinha a possibilidade desse acordo, via de regra, assim, claro, isso feito, via de regra, o que o trabalhador abria mão, né? Ele abria mão da multa dos 40%, né? Sim. E até essa situação, o sistema todo também teve que se adequar, porque agora é tudo eletrônico. A multa dos 40% ele vem junto com o saldo do FGTS, né? Tem que ser depositado. Não é mais por fora, não é mais na hora, assim, Não é né? pago junto com a rescisão, que antigamente era, né? E era o que facilitava a fraude na rescisão. Exatamente. Então, assim, Agora não, agora tem que estar depositado junto com na conta do FGTS. Na conta do FGTS na caixa, junto com o saldo. Muito bem. E nesse sentido que eu acredito que tenha sido um avanço. A gente tem algumas mensagens aqui, Sônia, que eu quero ler. Por exemplo, o Paulo colocou aqui, ó. Opa, fui demitido com 3 anos e 3 meses, a empresa me deu aviso para comparecer no sindicato, mas depois suspendeu e efetuaram meu pagamento na própria empresa. Hoje estou no limbo previdenciário. Esse tipo de situação é meio que recorrente também, né, Sônia? É uma situação que... mas geralmente quando acontece isso, Júnior, não é uma empresa assim, ó, que age corretamente com o trabalhador. Porque aquela empresa que tem tudo certinho, sabe? Férias, 13º, tem uma boa relação com o trabalhador e até uma boa relação com o sindicato. Porque a gente diz assim, o sindicato não é inimigo das empresas. Jamais. O sindicato é para auxiliar, né, as empresas a fazer a coisa certa com o trabalhador. Mas acontece esse tipo de coisa, assim. Tipo assim, ó, burlar. Eu não vou homologar no sindicato. Não vou homologar no sindicato. Sabe? Mas é porque alguma coisa a empresa está devendo para o trabalhador. Pode ter certeza disso. Se está previsto ali na convenção que a rescisão tem que ser no Tem que sindicato, ser no sindicato. Qual é o receio de fazer a rescisão Exatamente. no sindicato? Né? Quem não deve, não teme, né? Exatamente, é bem isso. Nesse sentido, assim, até eu vou fazer uma outra provocação, aproveitar, Sônia. Eu morei 11 anos em Belo Horizonte, trabalhei em grandes empresas lá, trabalhei em empresas pequenas, mas também trabalhei em grandes empresas, né? E, claro, num grande centro, o movimento sindical, os sindicatos são como a base bem um pouco forte. maior, não tem tanta celeuma, assim, não tem tanta dificuldade para que haja uma relação entre empresas, sindicatos, enfim, não existe essa resistência, né? Sim. Pelo contrário, até eu me recordo quando eu trabalhei na Telemar, Norte-Leste SA, que as pessoas conhecem mais como Oi, né? A minha rescisão foi feita no sindicato e tudo orientado pela empresa, né? Os representantes do sindicato constantemente estavam dentro da empresa, a empresa fazia questão da presença dos representantes sindicais.
Mas essa realidade, ela é a mesma aqui? Não. Sônia? Não. Como é que é a realidade aqui, É bem diferente. Não, que nem eu falo assim, ó, quando a gente tem os nossos encontros com os outros colegas dos outros sindicatos, né, workshop, né, que a gente sempre participa, congressos a respeito dos dirigentes sindicais, e eu sempre falo isso pro pessoal, fazer sindicalismo em terra de coronel não é fácil, ainda mais sendo mulher, sabe? Eles vêm assim, ó, eles vêm com um trator pra cima, né? Então, olha, a gente tem que ter muita resistência. Muita resistência, Muita parcimônia, resistência. resiliência. Resiliência. Eu faço ideia, Sônia, da dificuldade que deve ter sido a fundação do sindicato. Com certeza. Nós estamos falando aí de 1996. Sim. Né, onde esse debate por igualdade de gênero não era tão fortalecido. Né? Bem complicado. Foi. De tirar o chapéu. De te admirar muito pela disposição, pela coragem de fazer essa linha de frente, né, de dizer, não, a minha categoria precisa de uma representação. Isso não é para qualquer um. Não. Meu reconhecimento. E graças a Deus, assim, a gente nunca abriu mão, sabe, disso. E sempre com a mesma postura, Sônia? Sempre com a mesma postura. Mesma tranquilidade, seriedade para lidar com as coisas. Sempre. Isso é importante, sempre. Né? Passa para as pessoas a confiança e a credibilidade que precisa, né? Mesmo com as críticas. E eu sempre digo assim, ó, já, né, teve uma época uma secretária comigo e eu sempre passava isso para ela assim, ó, jamais tu dá uma informação errada. A gente não é obrigada a saber tudo, né? Como a gente não sabe. E que nem como disse o Dr. Silvio Carneiro, que foi o jurídico que criou o nosso sindicato, Sônia, dirigente sindical não tem faculdade. Não tem faculdade específica. Tu vai fazer direito, tu é professor, tu é médico, tem uma faculdade. Dirigente sindical não tem. Né? O que a gente aprende é no dia a dia, sabe? E nunca um dia do sindicato, nunca um dia igual ao outro, sabe? E eu sempre passava isso pra pessoa que trabalhava comigo. Tu jamais dá uma informação errada. Se tu não sabe, tu me pergunta ou a gente pesquisa junto, né? Mas o trabalhador não pode sair do sindicato com dúvida. Ele vai lá para buscar uma informação, né? Então ele tem que sair de lá com aquilo ali bem esclarecido. Eu vou aproveitar, deixa, Sônia. Eu recebi ontem a informação que o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, ele estava indo para um desses encontros. Inclusive, ele está nesse exato momento em Porto Alegre. Sim. Ele me passou aqui, ó, quando a gente comunicou, né, que a convidada dessa quinta-feira seria tu. Ele prontamente me mandou aqui, ó, tá acontecendo hoje, no dia 19, começou às 10 horas da manhã, o encontro estadual, né, da Força Sindical, para o fortalecimento das negociações coletivas e do movimento sindical. Então, assim, é um momento em que os representantes, os dirigentes sindicais têm para também trocar um pouco de informações, fazer a sua autocrítica, reflexão. Com certeza. Nós tivemos, inclusive, uma época, um workshop da Contrato, que é a nossa confederação em Brasília. E então, assim, teve uma advogada, a doutora Márcia, e ela sempre falava para nós assim, ó, vocês querem um benefício para a categoria, vocês querem tal coisa, põe na convenção. Qualquer coisa que vocês queiram para a categoria, vocês põem na convenção, porque a convenção coletiva é a cartilha, né, do sindicato, é as normas do sindicato. É regido pela convenção coletiva. Né? Então, nesses encontros, assim, é muito importante, sabe? Como a gente aprende coisas. A convenção coletiva nada mais é do que um contrato, né, Sônia? Sim, é um contrato assinado. É um contrato coletivo, claro, mas sim, assinado pelos sindicatos. Tudo. Homologado pelo Ministério do Trabalho, né? Não é só simplesmente um papel, né? Que vai ali se rabisca, assim, não é bem assim, né? Não, ele é feito, né, pelo sistema mediador, ele é homologado no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho também faz a devida fiscalização disso, está tudo certo, tudo dentro das normas legais. Com certeza. Sônia, antes da gente dar continuidade à nossa conversa, eu preciso anunciar aqui mais uma vez, para quem está chegando agora, participando do nosso episódio,
A gente está recebendo hoje a presidente do Sindebresg, do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, nossa parceira que acreditou nesse projeto de trazer para as pessoas informação esclarecedora, tirar dúvidas, né? E ela também é parceira do projeto, mas junto com ela também temos o Pança Gula, não perca tempo, vai de pança pelo telefone WhatsApp 559-99436555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. É o telefone WhatsApp 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Inclusive aqui vou aproveitar que a gente falou do parceiro Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel. Recentemente foi fechada a convenção coletiva dos mercados e supermercados, foi fechada a convenção coletiva das farmácias, foi fechada tem uma terceira convenção coletiva que agora me falhou a memória, mas se alguém puder me socorrer aqui pelos comentários. E também tem uma informação que foi compartilhada ontem pelas redes sociais do sindicato em relação aos trabalhos aos feriados. Especificamente em relação aos trabalhadores no comércio de mercados, supermercados, lojas, né, o comércio varejista. O trabalho nos feriados ele só é possível se as empresas negociarem um acordo coletivo de trabalho com o sindicato. Se as empresas não tiverem esse acordo coletivo de trabalho assinado e homologado pelo Ministério do Trabalho, as empresas não podem trabalhar com mão de obra contratada nos feriados. Então, assim, ontem o sindicato soltou essa nota informando isso, esclareceu conforme a lei que regula a jornada de trabalho dos comerciários e também a cláusula específica da convenção coletiva, só para deixar esse registro aqui, né? Nós também temos a parceria de Jobim e Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil, Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. O telefone e o WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e tratores na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. O telefone para contato é o 5532320859. Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. O telefone e o WhatsApp da Gênesis é o 559-9612-7625. Sônia, tu conhecia a Gênesis? Já. Já ouviu falar? Já ouvi falar. A minha mãe costumava comer essa aqui, ó. Esse biscoitinho de maisena, polvilho. De polvilho? É. Tá, então é o seguinte, Sônia, esses brindes estão aqui, ilustrando, ó, nós temos aqui da Gênesis, nós temos a carapinha, é um amendoim crocante doce, é a carapinha, né? Sim. Tem esse aqui, que é o com goiabada, segundo indicações, muito bom para comer com o chimarrão. Nós temos o amanteigado de chocolate, outro que nós temos aqui a rosca de leite, a rosca de polvilho, que é o carro-chefe da Gênesis aqui em São Gabriel. Nós temos o que para mim é o seu Paulo André e Dona Zenilda. Para mim esse aqui é o meu favorito, que é o de amendoim. Eu sou apaixonado com esse aqui. Sim, sim, bolachinhas de amendoim. E nós temos também aqui o rosca de milho. Nós tínhamos aqui também o amanteigado, mas tem a minha patroa, a grande produtora do A Nossa Voz Podcast, Carolina Brum Corrêa. Ela passou a mão aqui no amanteigado e a gente já perdeu no meio do caminho. Mas, Sônia, eu vou deixar que tu escolha aí. Tá. Tu pode levar um pra ti, pro seu Vanderlei e pra Vitória. Tá bom. Vamos adoçar a vida de todo mundo aí com a Gênesis. Tá? Tá bom. Seu Paulo André, Dona Zenilda, muito obrigado pela parceria, por acreditar no nosso projeto, por confiar no nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. A gente também conta com a parceria de Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça a sua encomenda pelo telefone e WhatsApp, é o 559-9669-8713. Kelly Cristiana, Salão de Beleza, agende o seu horário no telefone 559-9931-2464. Inclusive eu vi aqui que algumas pessoas comentaram, mas depois parou. Tá acontecendo um sorteio nesse exato momento, viu? O sorteio é uma sessão de beleza Mary Kay com a consultora Kelly Cristiana. Como é que faz para participar? É muito simples. Coloca aqui, ó, Outubro Rosa Mary Kay. Comenta aqui embaixo, Outubro Rosa Mary Kay.
e você já está fazendo parte do sorteio que vai ser feito no próximo episódio, na próxima quinta-feira, no dia 26 de outubro. A ganhadora terá uma sessão de beleza e maquiagem com os produtos da Mary Kay, com a nossa parceira Kelly Cristiana. Então já comenta aqui, ao longo da semana, também pode comentar o Outubro Rosa Mary Kay, que o sorteio será feito na próxima quinta-feira, tá bem? Para a gente finalizar os nossos parceiros, a gente também tem o vereador Marlon Maciel, Fé no Trabalho e Fé no Futuro, e aquela que nos conecta contigo, que é a New Life Fibra, nossa grande parceira, top 10 empresas para se trabalhar. Ganhou top 10 empresas para se trabalhar, Sim. Certamente respeita as normas coletivas de trabalho, né, Sônia? Com certeza. Senão não teria ganho Com também um prêmio certeza. tão importante quanto esse, né? Com certeza. Mas, Sônia, fazendo as reflexões que a gente precisa fazer, e já nos encaminhando para o final da nossa conversa, quais são os desafios que tu vislumbra, assim, né, dentro do movimento sindical? Falando agora propriamente de movimento sindical. Como é que está a realidade e o que tu acha que pode ser feito para melhorar ou para manter o que se tem? O cenário hoje, ele é bom, ruim, médio? Olha, Júnior, eu acredito que já esteve bem pior. Da nossa categoria mesmo, fecharam 3 sindicatos. Uau! Fechou o sindicato de São Leopoldo, Montenegro, Cachoeira. Cachoeira? Cachoeira fechou. Uau. Então, o que eu sinto, assim, ó, que agora a gente está começando, assim, ó, até com essas medidas do Supremo Tribunal Federal, né, que a coisa vai começar a melhorar, sabe? Então, até para nós, assim, para termos mais um amparo, né, jurídico, para poder cobrar, né, essas contribuições. Então, a gente tem que ter, né, um amparo legal, né, para poder fazer esse tipo de cobrança. As pessoas às vezes não enxergam, mas o sindicato ele precisa ter uma assessoria jurídica, isso Sim, custa dinheiro. Custa dinheiro. Tá? Porque precisa ter um advogado. Tá? Precisa ter um contador. Precisa ter um contador. Precisa ter uma internet. Precisa de pessoal. Para poder fazer a fiscalização Sim. do cumprimento das normas coletivas de Sim. trabalho. Para poder cobrar quando as empresas não cumprem as normas coletivas de trabalho. Também. Né? Então, assim, é um custo elevado para manter um sindicato funcionando. Com né? certeza. Então, assim, na verdade, aquela contribuição assistencial ou aquela contribuição confederativa, ela serve para manter o sindicato de pé. Sim. Representando a categoria. Né? Sim. Então, assim, eu faço essa provocação, né? A quem interessa um sindicato enfraquecido? Aos empregadores. Não, pra gente fazer justiça, tem muito bom empregador por aí. Sim. A New Life aqui, top Sim, 10. Com certeza. Excelente empregadora, Com né? Tem muito bom empregador por aí, justiça seja feita, né? A gente tem que tomar cuidado assim, com essas generalizações, Sim. mas a quem favorece um sindicato enfraquecido, e aí eu não estou falando aqui só do sindicato dos trabalhadores, tá? Eu estou falando também do sindicato patronal. A quem favorece um sindicato enfraquecido, uma representação sindical enfraquecida? Aos maus empregadores. Sim, aos com maus certeza. trabalhadores, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? Sim. Que um sindicato enfraquecido, uma representação sindical enfraquecida, tanto para um lado quanto para outro, só favorece a quem não gosta de cumprir a lei. Esse é o raciocínio, né? Sim, sim. Então, assim, que bom que a realidade está... tá dentro dessa questão toda, assim, o que tu acha que deve ser, para o movimento sindical, a grande prioridade do momento? Olha, eu acho assim, ó, desfazer o que foi feito, né? A reforma não tem como, né? Ela já está aí, né? A reforma já está aí, já foi feita, né? O estrago já foi feito, né? Mas a gente espera, assim, ó, que a gente consiga, né? Caminhar junto com o trabalhador e pedir, assim, ó, para o trabalhador o apoio, né? Para o sindicato. Porque o sindicato sozinho, o sindicato não faz nada sozinho, né? O que o sindicato precisa? Precisa do trabalhador junto com o sindicato, né? Para prosperar. Porque essa é a ideia do sindicato, né? Prosperar cada vez mais
e trazer mais conquista, né, para o trabalhador. O sindicato, ele acaba que ele é o grande bastião da garantia do cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Né? Sim, sim. Sem o sindicato, não tem ninguém para fiscalizar. Não tem. Aí o abuso Não tem. acontece, infelizmente. Acontece. Né? Sônia, quer deixar alguma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui? Muita gente mandando boa noite, mandando palmas, curtindo, mandando coraçãozinho pra gente. O papo foi bom, esclarecedor, espero Que eu. bom, Né? que bom. Eu também espero que a gente tenha esclarecido. Espero voltar aqui mais vezes, né? E deixar para os trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes, né, um abraço e dizer que o nosso sindicato está de portas abertas na Galeria Valauer, sala 206, para qualquer tipo de informação. Qualquer tipo de informação, qualquer tipo de necessidade. De necessidade dentro também. da alçada do sindicato. Sim. A gente Uma presidente combativa tá à eu sei que tem. disposição. Uma presidente combativa eu sei que tem. Se não fosse, né, Sônia? Se Sim. não fosse combativa É. nessa ideia de fazer movimento sindical numa cidade de interior, com uma cultura um pouco complicada. caudilesca, muita coragem, muita disposição. E aqui, mais uma vez, eu registro a minha admiração, meu respeito, máximo Obrigada, respeito. Júnior. E o espaço vai estar sempre aberto para ti, viu, Sônia? Tá ok. Tá Toda bom. vez que Muito houver a obrigada. necessidade da gente fazer um esclarecimento, da gente trazer alguma informação Sim, nova para a categoria, sim. conta com a gente. Tá. E assim que eu tiver alguma coisa nova também, eu passo para ti ou eu venho aqui pra gente passar pro pessoal, Perfeito. tá? Perfeito. Tá joia. A quem nos acompanhou até agora, muito obrigado por toda a Obrigada. curtida, por todo o comentário, por compartilhar o nosso conteúdo, por prestigiar essa conversa. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que foi responder, mas afinal, o que um sindicato faz por mim? Acho que aqui ficou bem claro. Um monte de coisa que o sindicato faz pelo seu representado. Se ficou alguma dúvida, que vão no sindicato que a gente esclarece. Galeria Valauer, Sala 206. Galeria Valauer, sala 206. Conversei hoje com a Sônia de Andrade Neves, presidente do Sindebresg, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares. Essa mulher guerreira, ímpar, de muito valor. Sônia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Júnior. Boa noite a todos. Boa noite.